Ei, querido, graça e paz, pastor Edinaldo Cardoso, passando para deixar uma palavra de reflexão para você. Juízes capítulo 6, versículo 2, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão no montes e cavernas e fortalezas. Mais um versículo ainda, versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todos os milagres dos quais os nossos pais falaram que o Senhor nos fez subir da terra do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Querido, por um período de 7 anos, Deus permitiu que Midian pudesse levantar-se e prevalecer contra Israel. Os midianitas, em função da permissão que Deus deu a eles para lutarem e se levantarem contra Israel, eles entravam na terra de Israel e roubavam todo o trigo, toda a fazenda e tudo aquilo que se plantava, toda a colheita que estava para ser tirada e preparada para sustentar, alimentar e dar condições de viver pelo alimento e de dar condições de subsistir, por poder vender até o que eles tinham e poderem gerarem lucros e terem condições financeiras. Isto não estava acontecendo. E a pobreza aumentou cada vez mais, de tal maneira que eles se escondiam nas cavernas. Eles cavaram lugares até onde eles pudessem guardar, estocar o grão. A Bíblia nos diz que um homem chamado Gideão, ele estava pegando trigo agora e fazendo isto em um lugar errado. Em um lugar que se deveria prensar as uvas, ele estava agora malhando o trigo. E Deus o visitou, e Deus estava no anjo que apareceu a ele embaixo do carvalho que está em Ofra. E presta atenção nisso aqui. Quando o anjo do Senhor chegou, disse para ele: varão valoroso, varão poderoso, varão forte, varão guerreiro, o Senhor é contigo. Agora talvez você diga: como Deus podia ser com Gideão, se Gideão estava tendo que estar no lugar escondido, fazendo um trabalho diferente daquele que lhe deveria ser peculiar? Ou seja, ele estava tratando o trigo, preparando o trigo, debulhando o trigo, descascando o trigo, em um lugar que não é apropriado para isso. E a razão disso é porque ele não tinha liberdade de fazer o seu trabalho de maneira digna, com medo dos midianitas virem e roubarem o trigo. E aí chega o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo. E ainda faz um elogio dizendo que ele é valoroso, que ele é esforçado, que ele é valente. Você observou a resposta de Gideão para o anjo? E quando nós falamos o anjo do Senhor na teofania, é o próprio Cristo presente no Antigo Testamento. E qual foi a resposta de Gideão? A resposta foi: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo este mal? Se o Senhor de fato é o Deus na nossa vida, por que eu estou tendo que malhar o trigo aonde eu deveria estar pisando as uvas? Se realmente o Senhor, a tua presença é comigo, por que os midianitas entram e roubam a terra? Se realmente o Senhor é comigo, conosco, o que são feitas de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando o Senhor tirou os seus ancestrais lá do Egito? Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, o anjo do Senhor foi no lugar que Gideão estava. Deus não erra endereço. Assim como o Senhor disse a Ananias para que fosse na rua chamada à direita, porque Paulo estava orando e cego, e Ananias deveria orar por ele e restaurar-lhe a visão.
Na rua chamada direita, o Senhor conhecia o lugar que Paulo estava. Deus, Ele tem o globo da terra na palma da sua mão. Nós temos 7 continentes. Entre os continentes nós temos o país Brasil, América do Sul, temos o Brasil. Entre o Brasil tem o estado que você se encontra, que você mora, a cidade que você mora, o bairro que você mora, a rua que você mora, a fazenda que você mora, vilarejo que você mora, não importa. Deus vai ao teu encontro porque Ele sabe aonde te encontrar. Por que achar que Deus desconhece se o globo da terra está na palma das suas mãos, diz o profeta Isaías. Então não duvide que Deus conhece o teu ontem, o teu hoje, o teu amanhã, a tua história, e no seu livro na eternidade, Ele tem escrito as suas vagueações, como diz o salmista no Salmo 66, versículo 8, porque tu conheceste as minhas vagueações e no teu livro estão escrito o meu caminho. Precisamos entender um outro ponto. O anjo do Senhor chegou trazendo uma palavra de ânimo, de força, de coragem, dando um upper diante da crise psicológica. As emoções de Gideão estavam estraçalhadas, e ele chegou dizendo: tu tens valor, eu te conheço, eu conheço a tua índole, eu conheço o teu caráter, eu sei quem tu és. Então nós entendemos que Deus tem compromisso com quem tem caráter, Deus tem compromisso com quem tem responsabilidade, Deus tem compromisso com quem trabalha, Deus tem compromisso com quem não desiste, Deus tem compromisso com quem não abre mão. Outro ponto, o anjo do Senhor disse a ele: o Senhor é contigo. Asaf descobriu no Salmo 73 que a prosperidade do ímpio, por mais que ele prosperasse, o grande segredo do homem está em descobrir o que Asaf trouxe à memória quando entrou no templo e percebeu que ainda que o homem prosperasse, mas morreria e ele estaria sem Deus. E Asaf então declara e diz: Senhor, quem eu tenho no céu além de ti? Quem eu tenho na terra além da tua presença? Asaf entendeu que a presença de Deus é a coisa mais imprescindível, mais importante na vida do homem. Precisamos entender uma outra coisa em relação aqui a Gideão. Quando Gideão ouviu aquelas palavras, presta atenção, ele parou para ouvir. Deus fala à medida que nós nos dispomos a ouvir a sua voz, e Deus se comunica à medida que nós temos sede de saber o que Ele quer nos falar, nos revelar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Observe que Gideão ainda respondeu ao anjo e disse: se realmente o Senhor é comigo, conosco, o que é feito dos milagres? Onde estão as maravilhas? Onde está o poder extraordinário? Onde está tudo aquilo que eu ouvi dos meus pais? Observe que Gideão, ele tinha um conhecimento de quem era Deus sem conhecê-lo pessoalmente. Gideão cria no Deus cujos feitos magníficos seus pais relataram no decorrer da sua existência desde menino. Aí a gente lembra o que a Bíblia nos diz em Provérbios 6:22, ensina a criança no caminho que deva andar, até envelhecer não se desviará dele. Observe que Gideão podia estar revoltado, ele poderia até estar questionando, mas Gideão estava dizendo: eu sei quem é Deus por aquilo que eu ouvi falar. Jó 42, o Senhor aparece no meio do redemoinho, e quando o Senhor fala com Jó, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu tenho um relacionamento íntimo porque o Senhor desceu, falou comigo. E no capítulo 38, Deus fez cerca de 70 e poucas perguntas a Jó, e uma delas foi: Jó, onde tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? E eu acabei de te falar que o globo da terra está na palma da mão de Deus. Deus tem o fundamento, o alicerce da terra. Jó não pôde responder, nem mesmo quando Deus perguntou: tu entendes porque as ondas saem e vêm, param e voltam e dali não passam? Jó disse então, no capítulo 42, coloco minha mão na minha boca, me arrependo até o íntimo do meu ser, da minha alma, porque vejo que falei do que eu não sabia, do que eu não entendia. E agora os meus olhos te veem, te conhecem, por isso eu sei que tudo tu podes. Quando Gideão questiona o anjo, não é que ele está duvidando de Deus,
é que dentro de Gideão há um ímpeto, há um anseio, há um desejo de que aquilo que ele ouviu falar não seja apenas história, mas se torne algo real na sua vida. Eu não vejo apenas ele questionando, mas eu vejo Gideão reivindicando promessas, valores, milagres, ação, e vejo dentro dele uma sede por uma manifestação de um Deus que ele não conhecia pessoalmente. Quando ele diz, eu sei as maravilhas que Deus fez, ele está dizendo, e eu acredito, senão eu não guardaria isso no meu coração. Agora observe que o anjo responde para ele e diz, vai nesta tua força. Observe que o anjo diz que Deus conhece a força que há em Gideão. Deixa eu dizer algo para você, querido. A ciência nos diz que a formiga consegue carregar 50 vezes a sua força. Ela é tão pequena, mas ela consegue carregar. Por isso você vê às vezes ela carregando um objeto, uma folha, algo tão grande sobre ela. Olha a força que a formiga tem, e é um inseto tão pequeno. A Bíblia nos diz em Provérbios que se o cavalo soubesse a força que tem, ninguém o domesticaria. Deixa eu dizer algo a você, querido. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você sabe. Desperte de dentro de você essa força, essa animosidade e essa coragem. Porque Deus usa a força, a determinação e a coragem do homem. Deus lapida, lhe dando a visão e a direção que ele precisa. E a prova disso é que o anjo disse, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Deus é com aquele que não abre mão dos seus sonhos, com aqueles que não voltam atrás, com aqueles que não desistem. Deixa eu dizer algo a você para encerrar esta reflexão. Deus é muito maior e além, diz o apóstolo Paulo, do que você pensa e do que você imagina. A fé precisa de ação. A fé é o firme fundamento, Hebreus 11, das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. Mas a fé, ela precisa ir ao encontro de Deus, à medida que Deus diz, lá no Salmo 46, versículo 11, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietar-se não é cruzar o braço, mas aquietar-se não é estar parado, mas é pela esperança, pela fé, ir ao encontro de Deus, dependendo da sua direção, e estar quieto nas suas ações e andando segundo a visão e a orientação que vem do alto. E o anjo disse, o Senhor é contigo e tu farás com que os midianitas sejam vencidos. E você conhece o resto da história. Gideão venceu os midianitas, o Espírito do Senhor entrou sobre ele, ele quebrou o altar que era oferecido a Baal, ele destruiu os postes ídolos a quem a sua própria família reverenciava, e ele levantou homens que o seguiram, e apenas com 300 homens, uma outra hora eu faço uma reflexão sobre isso, Deus lhe deu vitória. Escute isso. Deus não depende do muito para fazer alguma coisa. Deus não depende do pouco para realizar o milagre. Na verdade, Deus chama pelo nome o que não é como se já fosse. E Deus traz à existência o que não existe para mostrar que Ele é Deus. Apenas creia, dependa, se esforce, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Graça e paz. Pastor Edinaldo Cardoso, Palavra Sem Fronteira, momento de reflexão. Deus abençoe tua vida.